É impressionante o amor de Deus. Quantos podem dizer isto nesta tarde? Amém. O amor de Deus, ele é tão grande que nós não conseguimos sequer imaginá-lo. Quanto mais descrevê-lo. Então, meu amado irmão, prezada irmã, nesta tarde, ainda antes de meditarmos na palavra de Deus, levanta as tuas mãos para o céu e adora Jesus. Adora a Deus pelo seu tão grande amor, ao ponto de ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Aleluia, 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 aleluia. Lloyd. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Amado irmão, ainda por alguns instantes levanta a tua voz, levanta os teus braços para o céu. Glorifica a Deus nesta tarde. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. No teu lugar, com as tuas palavras, com a tua voz, adora o Senhor. Aleluia, aleluia. Glorifica o seu nome. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta tarde. E eu pedia que tomássemos os nossos lugares. Esta semana foi estranha. Quando eu era miúdo, onde nós vivíamos, faltava muita vez a luz. Nunca foi problema. Agora faltou a luz e gerou-se uma confusão que vocês nem imaginam. Bem, eu já não tinha na minha memória como é que era faltar a luz mais do que meia hora ou uma hora, porque raramente a luz falta mais do que esse tempo. As gerações mais novas entraram num pânico.
já não sabiam o que é que haviam de fazer. E então, quando repararam que não tinham dados móveis, alguns puseram em causa se estavam a respirar. O que é que está a acontecer? Não temos dados móveis? No meio disto tudo, gerou-se um conjunto de conversas, de discursos apocalípticos, de pessoas a aparecer, a correr e a dizer o mundo vai acabar. Muita gente assustada sem saber o que é que vai fazer. Bem, na verdade só faltou a luz. Venha comigo, por favor, ao Evangelho de Mateus no capítulo 24. E eu gostava de ler convosco nesta tarde. A partir do verso 3 até ao verso 14. Mateus capítulo 24 e do verso 3 até ao verso 14. E diz a palavra do Senhor: E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelei-vos, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, aquele que perseverar até ao fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Até aqui a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, olhando para episódios como o que aconteceu esta semana, uma coisa relativamente simples foi promotora de uma tremenda confusão. E eu quero dizer-vos que há alguém que está interessado em semear a confusão na cabeça de toda a gente, incluindo daqueles que são salvos. Confusão, medo, pânico, todas estas coisas são uma receita excelente para trazer aquilo que ele mais gosta de trazer: sofrimento. Amados irmãos, prezadas irmãs, enquanto igreja e enquanto filhos de Deus, nós precisamos de olhar para Jesus como tudo aquilo que nós precisamos e esquecer aquilo que está à nossa volta. Aleluia! Na verdade, nós nos últimos tempos vivemos num cenário meio apocalíptico. E as pessoas começam a fazer muitos desenhos e muitos filmes. Segundo a ONU, em 2023, 733 milhões de pessoas, 9,3% da população, enfrentaram fome. Eu não sei se você está a ver o que é 9,3%. É praticamente 1 em cada 10 pessoas. Mas veja mais.
2,33 bilhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar. Isto quer dizer que o que eles comem não é aquilo que eles precisavam de comer. E o resultado deste estudo, e estou a falar de um estudo da ONU, é que em 2030, é uma projeção para 2030, 582 milhões de pessoas estarão cronicamente subnutridas. No dia 26 de abril, o jornal Expresso lançou um artigo, ou publicou um artigo, e este artigo, com alguns dados que foram buscar, estava provando que a corrida ao armamento na Europa, e não só na Europa, está ao nível que esteve antes das duas grandes guerras mundiais. E agora nós olhamos para isto tudo e as pessoas sentem pânico. E deixa-me que te diga, o diabo pretende semear o pânico. 2 lugares que o inimigo das nossas almas quer que nós estejamos, e ambos nos afastam do lugar que Deus quer que nós estejamos. Deus quer que o homem viva consciente da realidade. Deus quer que o homem viva consciente daquilo que é verdadeiramente real. O diabo quer que o homem acredite nos extremos. Há tão pouco tempo atrás, vivíamos ouvindo um discurso diário de que está tudo bem, nós somos autossuficientes, nós somos capazes de resolver todos os nossos problemas, nunca vai acontecer uma guerra, nunca vai acontecer um problema. Maldito o homem que confia no homem. Mas agora o diabo pôs do outro lado. E viramos de um ponto de uma segurança que não existia para um ponto de um medo, de um receio, de uma fragilidade extrema. Para um ponto em que o homem confiava em si mesmo, achando que era capaz de todas as coisas, para um ponto em que o homem diz que não tem ninguém em quem possa confiar. Eu quero te dizer nesta tarde que enquanto o homem confiou em si mesmo, confiou no seu próprio fracasso, mas enquanto o homem acha que não pode confiar em ninguém, está olhando para a sua própria desilusão e tristeza. Nós temos um Deus lá em cima que está connosco todos os dias. Nele nós podemos olhar. Enquanto olhamos para nós próprios, vamos confiar no nosso fracasso. Enquanto olharmos para a decepção, para a desilusão, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos viver derrotados sempre, quando temos um Deus que prometeu que traria vitória. Amado irmão, prezada irmã, independentemente dos acontecimentos à sua volta, independentemente daquilo que o futuro nos reservar, eu quero te dizer nesta tarde que Deus continua sendo o nosso Deus, que está conosco para nos abençoar, para cuidar, para estar conosco em cada dia. No meio de situações extremas, o diabo vai tentar sempre arranjar uma solução. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Ele é mentiroso. Podemos dizer? Ele é... Então as suas soluções vão ser uma mentira. Tantas vezes, nós andamos à procura de uma solução. E quando nós não olhamos para aquele que é o Senhor de todas as soluções, nós estamos a olhar para uma mentira. Veja
O que é que Jesus diz? Muitos aparecerão em meu nome. Encontramos isto, nós lemos agora mesmo lá no versículo 4. Muitos aparecerão em meu nome e enganarão. Muitos aparecerão e vão usar o meu nome para vos levar para a mentira. Jesus disse que era a verdade. O facto de estarmos sob pressão torna-nos mais frágeis. E quanto mais frágeis, mais expostos estamos a aceitar alguma solução. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que a nossa solução não está em ninguém que vai aparecer por aí. Nós temos uma solução que continua sempre a mesma. Os nossos joelhos dobrados aos pés do Senhor. Amém? Amados irmãos, muitas vezes a nossa vulnerabilidade não está naquilo que está à nossa volta. Está no nosso facilitismo em não despendermos tempo aos pés do Senhor. Está no nosso facilitismo em buscarmos soluções em muitos lados, quando sabemos que Deus, Ele tem uma solução para nós. Buscar-me-eis e me achareis. Quantas vezes não achamos apenas porque não buscamos? Meus amados irmãos, em tempos como estes que estamos vivendo, estranhos e difíceis, nós continuamos a ter o mesmo recurso de sempre. Clama a mim e responder-te-ei. Não clamas, não tens resposta. Não clamas. O nome de Jesus é muitas vezes usado de forma enganosa. E eu temo que nos dias de hoje existem pessoas que se digam cristãs, mas que já não vivem à sombra do Calvário, que já não vivam debaixo do sangue vertido na cruz do Calvário. Muitas pessoas que se dizem cristãos, mas que não são amigos de Jesus. Porque Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E a sua vida é tudo menos aquilo que Ele manda. De pessoas que até usam o nome de Jesus, mas que não estão nem um bocadinho preocupadas com aquilo que Ele quer para as suas vidas. Sabe o que é que essas pessoas fazem? Procuram inventar um espetáculo que se diga cristão. Uma forma de apresentar um Jesus que eles inventaram e que criaram à sua medida e que querem que os outros aceitem como sendo Jesus real. Esse é o inventado, é o engano, mas existe o real. E tu podes viver à sombra do Calvário, deste Jesus Cristo real, deste Jesus que sofreu, deste Jesus que deu a sua vida por ti e por mim, deste Jesus que continua e que quer estar connosco todos os dias. Aleluia! Qual deve ser a postura do crente? Somos crentes? Quem é crente pode levantar o seu braço e dar glória a Jesus? Amém. Somos mesmo crentes? Olha, a postura do crente deve ser seguir em frente. No versículo 12 que nós lemos,
Jesus deixa um aviso. Por se multiplicar, ou por causa do aumento da iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Perseverar até ao fim. Nesta segunda e terça-feira, muitos ficaram preocupados com a vinda de Jesus. Olha, a vinda de Jesus não está ligada com a falta de eletricidade. Jesus, penso que nem tem nenhuma ficha elétrica. Mas ele disse que viria como o ladrão de noite. Sabe como é que eu dei que faltou a luz? Eu estava sentado no meu escritório a trabalhar e de repente aconteceram duas coisas. Primeiro, o computador desligou-se. E segundo, a luz apagou-se. E assim ficou. E não houve mais nada que eu pudesse fazer. Apagou a luz e desligou-se o computador. Sabe uma coisa? Jesus vai vir assim. E depois não há mais nada que você possa fazer. Ele já veio. Não estou preocupado com as faltas de eletricidade. À luz de velas ou com uma fogueirinha, havemos de nos amanhar. Mas eu estou preocupado com algo muito pior do que isso. É que quando Jesus vier, aqueles que não estiverem preparados para subir com Ele, já não há nada que possam fazer. Ele virá como ladrão de noite. Sabe o que é que Jesus disse? Como foi nos dias de Noé. Faziam tudo, estava tudo bem, conseguiam tudo. Até que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta e disse: acabou o tempo. Agora começou a chover e eles já estavam a ver a água a subir, a subir, a subir. E eles disseram: Noé, abre-nos a porta. Não dá. Está fechada a porta. Meu amado irmão, prezada irmã, isto demanda de cada um de nós que em cada dia da nossa vida nós vivamos preparados para subir com Cristo. Nós vivamos preparados para estar com Ele, custe o que custar. E quando as dificuldades chegarem e quando as dúvidas chegarem, a única coisa que nós temos é que dobrar os nossos joelhos e estar aos pés do Senhor, viver uma vida de acordo com a sua vontade. Até ao momento que Ele venha para nos buscar. Aguardar a vinda de Jesus é preparar-se para não ser entendido. Há aqui alguém que gosta de não ser entendido? Todos nós gostamos que nos compreendam muito bem. Sabe o que é que Jesus disse? Versículo 9. Vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Você gosta de estar aqui? Ninguém gosta de estar aqui. Mas Jesus preparou-nos. Amados irmãos, a vida cristã nem sempre é um mar de rosas. Por outras palavras, a vida cristã nem sempre é a flor da rosa. Ela tem tudo o resto que a rosa também tem. Às vezes pica. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aleluia. Nesta tarde talvez tenhas chegado com muitas perguntas. Talvez este episódio desta semana te fez pensar em muitas coisas.
Mas deixa-me que te diga, o mais importante é estarmos preparados para subirmos na hora e no momento e no dia em que Jesus nos chamar à sua presença. Esta é a nossa postura enquanto cada um individualmente, mas enquanto a igreja, como um corpo, como um coletivo, como deve ser. A igreja deve em cada dia, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, cumprir escrupulosamente a ordem de Jesus Cristo: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto vos tenho dito. Jesus mesmo disse neste mesmo texto: o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, a todas as gentes, e então virá o fim. É plano de Deus que todos os homens e mulheres possam ouvir a palavra de Deus. Deus conta connosco enquanto igreja, enquanto seus filhos, enquanto a sua eleita, aquela que Ele salvou com o seu sangue, para que possamos ser anunciadores da sua palavra a todos os homens, a todas as mulheres, em todos os lugares. Eu quero dizer-vos, ninguém é suficientemente mau ou desprezível para que não lhe seja anunciado o Evangelho de Jesus Cristo. E também ninguém é suficientemente bom para não precisar que lhe seja anunciado o Evangelho de Cristo. Cabe-nos a nós anunciar a todos, todas as gentes, todos os povos, nas grandes cidades, nas aldeias, pelos valados, anunciar a Jesus Cristo. Amado irmão, e enquanto igreja, não podemos parar de o fazer. Aleluia! Quer dizer que cumprir a grande comissão não é propriamente uma situação de conforto. É uma postura que muitas vezes se torna desconfortável e cansativa, mas que a Igreja do Senhor tem recebido esta árdua missão de anunciar a Jesus Cristo, aquele que nos tem salvo, e devemos fazê-lo sempre, de todas as formas, até que todos possam ouvir falar acerca de Jesus. Meu amado irmão, prezada irmã, para ti e para mim, esta é uma tarefa. Para a Igreja do Senhor enquanto corpo, esta é uma tarefa, e nós não podemos olhar para o lado, nós temos que avançar. Mas a igreja, enquanto esposa, deve estar aguardando ansiosamente a vinda do seu esposo, preparada para o receber. Meus amados irmãos e prezadas irmãs, enquanto igreja, nós precisamos de viver como se Jesus viesse agora. Como se Jesus viesse agora. Nós precisamos de viver sempre preparados para o agora. Porque Ele vem como o ladrão de noite. Eu não sei. Mas muitas vezes nós preparamos para tanta coisa. Às vezes até nos preparamos para coisas que nunca acontecem. Concordam ou não comigo? Eu não sei como é que alguns vão gastar tudo o que compraram na segunda-feira. Porque alguns prepararam-se para ficar 3 meses sem eletricidade.
Eu, quando cheguei ao meu carro, fui à procura e via 2 ou 3 emissoras que ainda funcionavam e eu pus-me a ouvir. E uma das coisas que eu ouvi foi que às 2 da tarde já praticamente não se conseguia comprar um gerador em Portugal. Mas o locutor depois disse alguma coisa. Mas eu não sei para que é. Não há gasolina? As pessoas estavam a tentar preparar-se para alguma coisa. Jesus vai voltar. Será que nós estamos verdadeiramente preparados? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos disponíveis? Será que o nosso coração está pronto? Olha, eu sei que alguns nunca vão estrear o gerador. É provável que alguns já os tenham ido devolver à loja e tudo. Mas ouça, você precisa ter a sua vida pronta para se encontrar com Cristo, porque Ele vai voltar. O que estamos fazendo? Feche os seus olhos nesta manhã, nesta tarde. Fale com Deus agora. Fale com Deus nesta tarde. Se porventura não está preparado para se encontrar com Jesus, neste momento mesmo tu precisas de falar com Ele. Tu conheces a tua vida melhor do que ninguém. Tu conheces a tua vida ao pormenor e tu sabes que se neste momento Jesus viesse, tu irias ou ficavas. Podes falar com Ele agora. E se há coisas que tu precisas de alterar na tua vida, de emendar na tua vida, talvez o teu cuidado, a tua vida de santificação já está muito longe do padrão que Deus colocou para o homem. Talvez tanta coisa que tu deverias fazer e que já não estás a fazer há muito tempo. Tu precisas de emendar isso. Fala com Deus agora. Talvez os teus joelhos já não se dobram mais para falar com Deus. Talvez a tua voz já não é conhecida no céu. Talvez as poucas vezes que tu oras, nem sequer o fazes de coração. Nesta tarde tu precisas de mudar isso. Se aqueles que estão perdidos e que continuam a correr para o inferno já não são mais a tua preocupação. Se falar de Jesus a outros já não é mais uma coisa pela qual sintas responsabilidade. Se trazer pessoas a Jesus já não é mais uma coisa que te preocupe. Eu quero te dizer que tu precisas de mudar isso. Precisas de mudar isso agora. Eu pedia que ficássemos de pé e com os nossos olhos fechados. Nós vamos orar a Deus. E se porventura tu não tens a certeza, ou se porventura tu no teu coração tens a convicção que a vida que vives agora não é a vida que Deus quer de ti, porque já não vives uma vida de santificação, porque já não vives uma vida de oração, porque viver e falar de Jesus aos outros já não é uma preocupação tua. Eu quero dizer que tu não estás no caminho, tu não estás naquilo que Jesus planeou para ti. É capaz de, cada vez que faltar a luz, tu vais ficar assustado. O diabo vai-te arranjar não sei quantas histórias para tu acreditares. A única coisa que precisas é voltar-te para Ele. Colocar a tua vida direita com Ele. Dobrar os teus joelhos e falar com Ele. E não correr atrás de fantasias. De qualquer coisa que apareça no YouTube. De qualquer TikTok que surja por aí. Tu precisas de olhar para Jesus.
de confiar nele. Se porventura, nesta tarde tu tens chegado nesta situação, Deus quer tocar na tua vida. No lugar onde tu estás, tu podes falar com Ele. No lugar onde tu estás, tu podes levantar a tua voz para Ele. No lugar onde tu estás, tu podes dizer: Senhor, tu conheces. Podes explicar-lhe tudo, porque Ele quer ouvir da tua voz, quer ouvir da tua boca, e Ele quer também uma mudança na tua vida. Podes dizer: Deus, eu peço-te a força necessária para mudar a minha vida, para me comprometer contigo, para me comprometer com a tua igreja, para me comprometer com o teu plano para a minha vida. Fala isto com Deus nesta tarde. Aleluia, 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 aleluia. No lugar onde tu estás, fala com Deus agora. Não deixes o tempo fugir, mas fala com Deus nesta tarde. Aleluia. Queremos levantar a nossa voz para ti, Senhor. Queremos levantar as nossas mãos para ti, Deus. Aleluia. 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 A palavra de Deus nos diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele vai voltar sem demora. Estamos nós preparados para o receber? Ou Ele vai voltar e nós nem vamos dar conta? Fala com Deus isso agora. Meu amado irmão, não faças disto apenas um momento emotivo, emocional, mas faz disto um momento de tomar um compromisso com Deus. Muda aquilo que tiveres que mudar na tua vida. Altera aquilo que tiveres que mudar na tua vida. Deixa que o Espírito Santo de Deus tome a tua vida. Fala ao teu coração, para que a partir de agora seja diferente. Para que aconteça o que acontecer, estejas preparado para te encontrar com Cristo. Aleluia. Aleluia. Jesus. Aleluia. Deus da glória, nesta tarde, nós te pedimos que tu venhas ao encontro de cada coração. Sabes a reflexão que cada um tem feito nesta tarde. Sabes a forma como tem falado contigo. Deus, te pedimos que haja mudança. Uma mudança de vida. Que a partir de agora, joelhos possam se dobrar diante de ti, reconhecendo-te como o único Senhor, reconhecendo-te como aquele para quem se devem virar no momento da aflição. Deus, e que a cada dia possam estar aguardando a tua vinda. Sabemos que vais voltar. Ajuda-nos, Deus. É isto que pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Estamos aguardando a volta de Jesus. Quantos estão aguardando a volta de Jesus, podem levantar o seu braço e dar glória a Jesus. Amém. E quantos estão aguardando a volta de Jesus, dizendo isso àqueles que não o conhecem, dizendo que tu precisas te preparar para te encontrar com Cristo. Esta também é a nossa missão e a nossa tarefa. Estamos prontos para o fazer. Quantos estão, podem dar glória a Jesus nesta tarde. Ele conta conosco. Amém. Aleluia. Meus amados, nós vamos tomar agora os nossos lugares e já de seguida nós vamos entoar um cântico. E enquanto nós o fazemos, nós vamos também doar as nossas ofertas, os nossos dízimos para a obra do Senhor. Vamos ser fiéis nas nossas ofertas. Amém?
de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz. Os irmãos conhecem esse louvor, esse hino? Vamos cantar com alegria, amém? Porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu. Deu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha na cruz, quero sempre levar e sofrer. Por quê? Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória vos ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos repetir, levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Convido os irmãos a ficarem em pé enquanto temos uma palavra de oração. Graças te damos, Pai Santo, pelo tempo já passado em tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e pelo teu amor. Nesta tarde, Senhor, queremos dar graças pelo teu povo, Senhor. Queremos dar graças, Senhor, porque tens abençoado, guardado, ajudado, Senhor,
Em cada dia, Senhor, tens suprido suas necessidades, ó Deus, e o teu povo tem trazido, Senhor, os dízimos e ofertas à tua casa, Senhor, para mantimento da tua obra, Pai. Obrigado, Senhor, podemos dizer que até aqui o Senhor nos tem ajudado. E pedimos, Senhor, continues, Senhor, estendendo a tua mão, fortalecendo, dando forças, saúde, trabalho, Senhor, a cada filho teu, Deus, para que assim, Senhor, a tua obra, Senhor, possa, Senhor, ser mantida, Pai. Entregamos, Senhor, tudo nas tuas mãos, certos que és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem tomar os vossos lugares. Hoje é celebrado o dia... Hoje é celebrado o dia... Hoje é celebrado o dia... Eu não sei porquê, mas eu ouvi mais as irmãs dizer que era o dia da mãe do que os irmãos. Eu sei que quando chegarmos ao dia do pai vai ser ao contrário. Um dia, alguém chegou ao pé de mim assim com um ar um pouco arrogante e ele estava fazendo um discurso extremamente machista. E ele usou uma expressão como esta: a mulher é nada. Deus pegou num bocadinho do homem e fez a mulher, e o que a mulher tem é um bocadinho do homem. E eu olhei para ele com uma cara assim, com vontade mesmo de ficar zangado, e disse-lhe: e tu tens um bocadinho de quem? É porque todo homem nasceu da mulher. E muitas vezes nós não damos a importância que a palavra de Deus dá à mulher enquanto mãe. E também muitas vezes há mães que não percebem o seu papel de mãe, pelo menos em algumas fases da sua vida. E nesta tarde eu queria aproveitar o dia para trazer até vós três fases da vida da mãe. Três fases da vida da mãe. E para tal, gostava de buscar um exemplo que nós encontramos no livro de Hebreus e que nos fala acerca de Moisés e de sua mãe. E queria ir buscar o exemplo desta senhora, desta serva de Deus, para trazer hoje para as mães. Eu ia pedir que nós pudéssemos ler em Hebreus capítulo 11, que o Daniel, como sempre, já projetou aqui na hora para que todos possamos acompanhar. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido. Espera um bocadinho. Temos aqui a primeira fase. É natural que as mães sejam super protetoras dos seus filhos. Quem era Moisés? Moisés era recém-nascido. Quem era Moisés? Moisés, se a mãe não tivesse feito nada, ele iria ser morto. Quem era Moisés? Moisés foi aquele por quem a mãe arriscou tudo. A sua vida, a vida da sua família, arriscou tudo para proteger o seu filho. Amados irmãos, a história está cheia de mães que têm feito as coisas mais extraordinárias para proteger os seus bebés. E a primeira fase da vida da mãe é esta mesmo. É esconder o bebê, esconder dos perigos, esconder das dificuldades, esconder dos problemas. E eu dou graças a Deus pelas muitas mães que temos aqui. Houve uma mãe, que eu não vou dizer quem é, que me disse aqui há uns tempos atrás: pastor, para os meus filhos, eu sou uma leoa. Eu protejo. Mas sabe uma coisa? Moisés não ficou sempre escondido.
Moisés não ficou sempre debaixo deste tipo de proteção. Veja o que é que diz o texto. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante quanto tempo? Pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, veja, agora já não está a falar da mãe, mas está a falar do filho. Mas está a falar daquilo que a mãe impactou na vida dele. Naquilo que a mãe fez com que ele se tornasse. Pela fé, Moisés, já adulto. Eu quero dizer-vos a todos vocês, adultos, que parte daquilo que nós somos depende das nossas mães, ou dependeu das nossas mães. Não é do que elas fazem hoje, às vezes também o é, mas é muito mais daquilo que fizeram connosco quando nós éramos crianças. Pela fé, Moisés, já adulto. O que é que Joquebede fez com Moisés que teve uma importância tão grande na vida dele em adulto? Primeira coisa, Joquebede formou. Eu quero dizer que você não precisa de se preocupar em formar o seu filho para ele ser ambicioso. Nem sequer se precisa de preocupar em formar o seu filho na escola. Isso a escola tratará disso. Forma o seu filho para ser uma pessoa, para ser um ser humano, para ser um crente. A sociedade encarregar-se-á de tratar das outras coisas. Mas hoje precisam-se mães. E não espere que o seu filho seja maior de idade. Precisam-se de mães que peguem em meninos pequeninos e que façam deles grandes pessoas. Esse é o trabalho da mãe. Olhe mais. Este homem foi alguém que criou convicções. Um dos problemas da nossa sociedade de hoje é a falta de convicções. Tudo está bem, mas também rapidamente nada serve. Há pessoas hoje que conseguem ser adeptos de manifestações. Eles vão a todas as manifestações da extrema-esquerda e vão a todas as manifestações da extrema-direita, e se houver alguém do centro a fazer uma manifestação, eles também vão. Eles não têm nenhuma convicção. Ouvem uma coisa e dizem, isto não pode ser assim. Mas sabe uma coisa? Quando são chamados a pagar o preço por alguma coisa, eles não estão dispostos a pagar nada. Porque eles não têm convicções de nada. A Bíblia fala acerca de Moisés, veja lá em Hebreus capítulo 11, verso 25. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, veja as convicções deste homem, preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Sabe porquê? Está lá no verso 26. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Meus amados irmãos, é tarefa de nós pais, e hoje que estamos a falar das mães, fazer com que os nossos filhos tenham convicções. Ensine o menino no caminho em que deve andar, até quando for grande ele não vai esquecer-se. Explica à criança como deve seguir Jesus. O resto não se preocupa, a sociedade vai ensinar-lhe. Explica à criança quais são as suas convicções. Sabe uma coisa? O palácio ensinou tudo o que havia para ensinar a Moisés. O palácio ensinou tudo o que era a religião egípcia, tudo o que era o conhecimento egípcio, tudo o que era aquilo que os egípcios de melhor conheciam. Mas quando ele teve que tomar uma decisão, ele tinha convicções para dizer, eu
quero estar do lado do povo de Deus. Meus amados irmãos, eu quero dizer-vos uma coisa. Aconteça o que acontecer, se nós ensinarmos os nossos filhos a crer, a confiar em Deus, quando vierem os problemas, eles vão ter convicções suficientemente fortes para fazerem escolhas, boas escolhas. Mesmo que isso lhes traga sofrimento. Mesmo que isso faça com que eles tomem uma posição que não é popular. Mesmo que isso faça com que eles fiquem sozinhos a tomar a sua posição. Mas eles vão saber defender a sua posição. Minha irmã, mães leoas, você não vai conseguir esconder o seu filho sempre. Ensine-o para que quando ele estiver exposto a tudo o que vai estar exposto, ele possa ter convicções daquilo que ele acredita e daquilo que ele crê. Olhe, por último, seja contagiante na sua fé. Seja contagiante na sua fé. Eles aprendem mais por aquilo que veem do que por aquilo que ouvem. Ore com ele, venha ao culto com ele. Ele vai se portar mal de vez em quando, não tem mal. Traga-o ao culto. Sei que você está a dizer, pastor, não tem mal ele portar-se mal, não tem mal ficar em casa. Ele vai se portar como criança porque o é. É claro, vai ser preciso de vez em quando dizer, fica aqui, não podes fazer barulho, está caladinho. Tudo bem, ele é criança. Mas traga-o ao culto. Ele vai perceber que é importante estar no culto. Vai perceber que é importante ter o tempo de oração. Vai perceber que é importante ouvir a palavra de Deus. Vai perceber que é importante termos um tempo em conjunto para adorarmos a Deus. Traga-o. Aquilo que ele vê é mais importante do que aquilo que ele ouve. Eu nesta